Sejam bem-vindos ao Em Dança, Encontro de Dança do Vale do Aço. Meu nome é Salete Holguin, diretora artística desse encontro, que é realizado desde 1985 em Ipatinga. Nessa edição estamos chegando mais longe com o formato virtual, e daqui eu abraço todos vocês. Entre 9 e 24 de julho, oferecemos 7 oficinas com artistas de renome nacional e 34 coreografias selecionadas para compor a programação em dança especial online, com a participação de grupos e artistas independentes vindos de São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, Ceará, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Acesse o nosso site endanca2021.com.br e confira a programação completa. Aproveite as atrações.
Desde a infância ele observava a sua docilidade e a humanidade de seu caráter. Gostava especialmente de animais. Casamos cedo e ele teve a felicidade de encontrar em mim, sua esposa, uma disposição que não era muito diferente da sua. Uma noite, chegando bêbado em casa, percebeu que um gato o tinha acompanhado. Ele familiarizou-se de imediato com a nossa casa e aqui permaneceu. Quanto ao meu marido, para o seu desapontamento, logo descobriu que não gostava do animal. Não sei como nem porquê, havia o evidente prazer do gato por sua companhia, que o aborrecia e enojava. Lenta e progressivamente, esses sentimentos de desgosto e aborrecimento se transformaram em rancor e ódio. À medida que aumentava sua aversão pelo gato, o amor dele parecia crescer na mesma proporção. Onde quer que ele se assentasse, vinha enroscar-se embaixo de sua cadeira ou saltar sobre seus joelhos, cobrindo de carinhos. E de noite, ele era acordado de hora em hora, despertado de sonhos cheios de um pavor indescritível, para encontrar a respiração quente daquela coisa soprando diretamente sobre o seu rosto, um pesadelo encarnado do qual não poderia jamais ser acordado. Sob a pressão de tormentos assim, os maus pensamentos se tornaram seus amigos íntimos, seus únicos amigos, e os acessos de fúria súbitos, frequentes e incontroláveis, aos quais ele agora se abandonava cegamente e sem o menor remorso, eram descarregados precisamente sobre mim, a mulher mais paciente e mais constante, e nunca emiti sequer uma palavra de queixa ou de revolta contra ele. Um dia, eu o acompanhei, com a intenção de executar alguma tarefa doméstica ao porão do velho edifício que a nossa pobreza atual nos obrigava a morar. O gato nos seguiu pelos degraus íngremes, e quando fez meu marido tropeçar e quase o levou a cair escada abaixo, deixou-lhe exasperado a ponto de enlouquecer. Erguendo um machado, ele dirigiu um golpe ao animal que teria sido fatal se tivesse acertado onde ele queria. Porém, a machadada foi impedida pela minha mão, que segurou-lhe o braço. Minha interferência o lançou em uma raiva mais do que demoníaca. Ele arrancou o braço da minha mão e, com um único golpe, enterrou o machado na minha cabeça. Eu caí morta no mesmo lugar, sem soltar um único gemido. Tendo cometido esse assassinato pavoroso, imediatamente, sem remorsos, voltou-se para a tarefa de esconder o meu corpo. Durante algum tempo ele pensou em cortar meu corpo em minúsculos fragmentos, que depois destruiria no fogo. Depois, pensou em abrir uma cova e enterrar-me no chão do porão. Também lhe passou pela cabeça jogar meu cadáver no poço que ficava no pátio, ou colocá-lo dentro de uma caixa como se eu fosse uma mercadoria, aplicando todos os cuidados que, em geral, se dedica à preparação de tais volumes e contratando um carregador para me retirar da casa. Finalmente, resolveu emparedar-me em um dos cantos do porão, conforme dizem que os monges da Idade Média costumavam fazer com suas vítimas. O porão estava perfeitamente adaptado para esse propósito. Suas paredes tinham sido muito mal construídas e há pouco tempo tinham sido novamente revocadas. Com um pé de cabra, ele retirou facilmente os tijolos e, depois de depositar o meu corpo cuidadosamente contra a parede interna, ele me ergueu de modo a deixar-me de pé, apoiada contra a parede. Recolocou os tijolos e deixou a estrutura precisamente da maneira em que ela se achava antes. Sua próxima tarefa era de procurar o gato que tinha sido a causa de tamanha desgraça, porque tinha finalmente a firme decisão de matá-lo.
O gato não apareceu naquela noite. E assim, ao menos por uma noite, dormiu profunda e tranquilamente. No quarto dia depois do meu assassinato, uma patrulha da polícia retornou, muito inesperadamente. Entrou em nossa casa e recomeçou a fazer uma investigação rigorosa do prédio. Finalmente, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão. O coração dele batia calmamente, como o de alguém perfeitamente inocente. A polícia finalmente se satisfez e estava a ponto de partir, dessa vez em definitivo. A alegria em seu coração era grande demais para ser contida. "Cavalheiros", disse finalmente, enquanto o grupo subia as escadas, "estou encantado por ter desfeito todas as suas suspeitas. A propósito, cavalheiros, essa casa é muito bem construída", ele falava, sem prestar muita atenção no que dizia. Essas paredes são muito sólidas." E foi nesse ponto que ele bateu pesadamente uma bengala que tinha na mão, justamente sobre aquela porção da parede atrás da qual jazia o meu cadáver. Tão logo a reverberação dos golpes que havia dado desapareceu no silêncio, foi respondida por uma voz de dentro do túmulo. Respondida por um grito, a princípio abafado e entrecortado, como os soluços de uma criança, mas rapidamente se avolumando em um grito longo, alto e contínuo, totalmente anormal e desumano, um uivo, um guincho lamentoso, meio de horror e meio de triunfo, tal como só poderia ter subido das profundezas do inferno, um berro emitido conjuntamente pelas gargantas de centenas de mulheres vítimas de feminicídio, torturadas em sua agonia e que exigiam a condenação. No momento seguinte, uma dúzia de braços robustos esforçava-se por quebrar a parede. Ela caiu inteira. Meu cadáver, já bastante decomposto e coberto de sangue coagulado, estava ereto perante os olhos dos espectadores, na mesma posição que ele o deixara. Mas sobre a minha cabeça, com a boca vermelha, escancarada e uma faísca de fogo no único olho, sentava-se o gato, cuja astúcia tinha levado meu marido ao meu assassinato e cuja voz denunciadora agora o levaria ao carrasco. Ele havia emparedado o seu monstro dentro do meu túmulo.
knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants, he would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high, and then he'd lightly touch down. I met him in a cell in New Orleans. I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life. Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick. Right across the cell, he grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. He said I danced now at every chance in honky-tonks. For my drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, 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 please dance. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.